Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Paula Miranda de Lima. Eu sou manicure há mais de 15 anos, nail designer há mais de 6 anos e hoje eu tenho uma esmalteria aqui no interior de São Paulo, com uma equipe de 10 pessoas contando comigo. E agora com o canal aqui no YouTube para trazer mais conteúdo ainda para vocês. Se você ainda não me segue, pode me seguir nas minhas redes sociais. Eu tô como @anap.naildesign. E para a gente estrear o nosso canal aqui no YouTube, eu resolvi trazer uma técnica muito amada e ao mesmo tempo muito odiada, né, que é a técnica do pó cromado. Apesar dela ser simples, ela tem alguns detalhes que precisam ser observados para você conseguir entregar ela bem bonita, bem gringa, do jeito que a nossa cliente gosta. E o melhor de tudo, ela é uma técnica rápida de ser feita, tem um custo muito baixo e mesmo assim você consegue cobrar como uma decoração adicional, ou seja, você vai aumentar o seu faturamento sem ter que mexer muito nessa agenda, sem gastar mais tempo, sem ter que captar mais clientes. Então, se você ainda não me acompanha aqui no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e nenhuma novidade por aqui. Fiquem tranquilas que todos os produtos que eu usar aqui na mesa eu vou deixar na descrição. Alguns produtos, como o pó cromado, por exemplo, não tem marca, mas vocês podem comprar algum similar e aplicando a técnica vai dar certo da mesma forma. Combinado? Vamos comigo. Vamos. Sigam meus voos. Vamos. Então vamos lá para a técnica? Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui 3 bases diferentes. Uma clara, uma preta e uma nude. Quando a gente fala de pó cromado, é interessante a gente saber que a base vai sim interferir um pouco na cor de cima. Tem que sempre pensar que é mais ou menos como funciona um espelho. É um vidro transparente, mas ele tem aquele fundo acinzentado escuro. Se você quiser um reflexo bem espelhado, como é o caso, vamos supor, do prata, quanto mais escura for a cor que você passar embaixo, melhor vai dar esse efeito. Alguns pós, eles são até translúcidos, então se você passa ele em cima de uma base transparente, você vai continuar vendo a unha por baixo, né? Então, se você quer dar um efeito de pó cromado rosa e a cliente está com a unha natural, você passou só uma base em gel transparente, se você aplicar só o pó cromado em cima, às vezes o desenho da unha da borda livre continua aparecendo. Então, às vezes é interessante você vir com uma camada de um gel nude, por exemplo, antes de passar o pó cromado rosa, tá? Qualquer pó cromado você pode usar a base preta para realçar a cor, só que você tem que saber que a cobertura tem que ficar perfeita, porque senão vai aparecer o preto por baixo. Eu prefiro, geralmente, colocar um tom parecido com aquele que eu vou usar. Então, por exemplo, se eu vou fazer um pó cromado rosa, eu uso uma base rosa. Se eu vou usar um pó cromado com fundo branco, uso uma base branca. E se eu vou usar um pó cromado fundo escuro, como um roxo, um azul ou até o prata mesmo, fica bem com o preto, tá? Outro detalhe que a gente tem que sempre saber. A unha, ela tem que estar totalmente pronta e totalmente polida. Então, a gente não vai aplicar o pó cromado em cima de uma unha com ondulações, em cima de um gel que você não deu acabamento, não finalizou com as brocas de remoção. Então, a unha tem que estar pronta como se você fosse esmaltar ela, tá? Ele tem que estar lisinho, porque o pó cromado vai refletir aquilo que tiver por baixo. E aí, o que eu gostaria de notar? A gente vai até fazer um experimento aqui para vocês verem a diferença. Então, vamos supor que essa aqui é a unha da nossa cliente preta. E daí, você esmaltou uma mão, esmaltou a outra, aí você vai aplicar o top coat. Só que nesse meio tempo, ela mexeu a mão, ela pôs a mão no rosto, ela pôs a mão na mesa e sujou tudo aqui de pó. Aí você vai aplicar o top coat, esse top coat vai secar cheio de grãos, né? Poeira, sujeira que vai estar aqui. Quando você aplicar o seu pó cromado aqui, ele vai aparecer tudo por baixo. Então, é esse exemplo que a gente vai dar aqui no esmalte preto, tá? A gente vai simular uma unha com sujeira antes de fazer a aplicação do pó cromado, para vocês verem que às vezes é isso que aparece na esmaltação de vocês, que é por isso que o pó cromado não fica lisinho, tá? E nas outras duas a gente vai fazer da forma correta. Vamos começar aqui com o errado? Vamos começar com o preto. Eu vou sujar essa unha, que ela tá com um pouco de goma do próprio esmalte em gel. Eu vou sujar ela aqui com um pouco de pó de unha mesmo. Vou lixar um pouco essa unha. Às vezes a gente faz isso, né? Quer dar um conserto na unha, a unha já tá esmaltada, aí a gente vai lá, lixa por cima. Aí eu vou passar o meu top coat aqui. E às vezes a gente também acha que só porque a cliente não é manicure, ela não vai reparar. Mas ela repara sim. A coisa que ela faz no dia da manutenção é botar reparo na unha. Então ela vai olhar contra a luz, vai olhar embaixo da água. Tudo quanto é formato ela vai olhar. Então ó, a gente tá com o esmalte aqui. Se a gente colocar bem próximo da luz, a gente pode até conseguir ver um pouco do reflexo das pedrinhas, ó. Aqui tem uma, aqui tem outras duas, tá vendo? E a gente acha que o pó cromado vai cobrir essas falhas. Então, pra gente fazer a aderência do pó cromado, é sempre 30 segundos na cabine, tá? De 30 a 40. Isso vai variar do quê? Do top coat que você usa.
Aqui eu tô usando o top coat da Volia, translúcido mesmo, mas eu sugiro que você teste com o top coat que você usa aí na sua mesa, tá? Então eu vou colocar para secar. Então depois que secou na cabine, agora sim a gente vai vir com a aplicação do pó cromado. Aqui, ó, eu tenho 2 tons de prata. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês também que faz diferença é a forma como é o pó cromado. Quanto mais fino ele for, mais lisinho ele fica, mais espelhado ele fica. Ó, então aqui dá pra perceber que esse aqui, ó, ele tem uma textura mais de glitter, tá vendo? Mais granulado, mais grosso. E esse aqui parece um pó mesmo, bem fininho. Então a gente sempre vai dar preferência a esses aqui, se a gente quiser um efeito mais espelhado, tá? Esse daqui, se você quiser bastante brilho mesmo, parecendo que é uma unha de glitter, daí você pode usar esses mais granulados. Do contrário, o mais fino possível. Então a gente vai pegar a nossa esponjinha e aplicar em cima da unha. Outra dica importante, sempre tirar o excesso de pó do pó cromado antes de passar a segunda camada de top coat. A gente sempre vai limpar assim, ó. Aí aqui, ó, a nossa pedrinha, tá vendo? Aqui tem mais 2. Eu vou até usar a lente pra mostrar pra vocês mais de perto. Tá vendo? Dá pra ver direitinho a pedrinha aqui, ó. A gente acha que a cliente não repara, mas ela repara. Ó, aqui embaixo tem mais 2. E isso tudo vai dar diferença no acabamento que você entrega pra sua cliente, tá? Porque isso aqui, ó, não tem como você tirar. Se você passar a lixa aqui, você vai tirar o pó cromado. Se você for tentar consertar com preto, você vai fazer uma camada mais grossa, vai ficar marcado de novo na hora que você aplicar o pó cromado. Então, isso aqui não tem solução. Você teria que tirar tudo e refazer. Por isso, a gente tem que já do começo vir de baixo pra cima, fazendo um trabalho bem perfeitinho, pra não ter esse tipo de calombo aqui, fica feio. O pó cromado ele tem que ficar lisinho, perfeito. Aqui, então, pra finalizar essa unha, a gente passaria a segunda camada de top coat, pra selar e deixar secar totalmente, tá? Mas aqui, no caso, a gente teve um resultado não muito bacana, né? A gente não quer essas pedrinhas. Vou aproveitar para dar outra dica para vocês. Vamos supor que você passou aqui e a cliente não gostou. O que você vai fazer? Vai pegar uma acetona, um papelzinho como esse, o Duramax, que não tenha fiapo, tá? Não pode ser algodão, nem nada que solte fiapos. E você vai remover esse pó cromado com acetona. Pode ser PrEP? Pode ser PrEP, só que dá um pouco mais de trabalho. Sem contar que a acetona, ela faz com que você consiga grudar novamente o pó cromado aqui. Então, você passa aqui como se você estivesse tirando a goma, ó, a gente então retornou com o nosso preto. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como fica o outro pó cromado que eu falei que é um pouco mais grosso. Ó, ele continua cromado, mas ele fica um pouquinho granulado. Não sei se vocês conseguem ver a diferença, ele fica menos espelhado, menos lisinho. A lente que eu tô usando, gente, é essa aqui, a lente macro, tá? Ela é feita pra gente conseguir filmar detalhe. Ó, ele fica um pouquinho mais empedradinho, dá pra ver mais os grãos. Ele não fica tão espelhado, tá vendo? Ele fica um pouquinho texturizado. Agora a gente vai fazer aqui com a nossa base mais clara, tá? Vou usar um pó cromado branquinho por cima. E aqui a gente vai fazer da forma correta. Então, pra começar, se eu manipulei essa unha, eu vou tentar limpar ela antes, né? De aplicar qualquer coisa. Posso aplicar um top coat branco? Pode, sem problema nenhum, tá? O efeito vai ser o mesmo. Você vai aplicar o top coat e deixar secar por 30 segundos. Vou até usar o meu que eu tenho aqui, ó, top coat com camuflagem da Bluey. Esse é o Silk White. Ele é bem branquinho, leitoso. Vamos supor que você usa um top coat e você põe na cabine 30 segundos. Na hora que ele sai, ele ainda não tá seco o suficiente. O que você faz? Volta pra cabine e seca mais 10 segundos. Se não der certo, você dá uma polida com a lixa buffer e aplica de novo. Mas uma vez que você entendeu o tempo do top coat, você não tem erro mais. Ó, então aqui a gente fez a aplicação do top coat e vou levar pra cabine pra secar. 30 segundos. Bom, saiu aqui, a gente secou por 30 segundos, agora a gente vai fazer a aplicação do pó cromado. Vou usar um pozinho desse que vem de kit, ó, branquinho. Então, sempre de preferência usar a esponjinha pra cada cor. Então, vou usar bastante pozinho aqui e esfregar. Uma coisa que a gente tem notado é o seguinte, quando a gente usa aqueles pós cromados que são compactos, eles costumam soltar mais do que esses em pó. Então, dê preferência para esse que é de pó solto, tá?
E os top coats que eu uso, que eu nunca tive problema de descolamento, são os da Dafu e os da Volia. E esse WI também não costuma dar problema. Aí, antes de aplicar o top coat, eu preciso tirar esse pó que fica por cima, tá? Então, eu vou usar um espanadorzinho, um pincel que você tem aí, pra tirar o excesso. E tem que ser desses aqui, não pode ser escovinha, tá? Senão você vai riscar todo o seu pó cromado. Ó, lisinho, sem defeitos. Aí, agora que eu tirei o excesso, aí sim eu posso vir e aplicar o meu top coat. E é bom também que a gente tire o excesso pra gente não encher o nosso top coat de pó cromado. Vou levar pra secar. Ó, aqui a gente tem o nosso branquinho perfeito. Uma unha bem de noivinha. Pra fazer uma francesa branca aqui em cima fica uma graça. Porque ele fica discreto, né? Fica um espelhado, mas fica discreto. Então é o cromado que a gente até fala que é o da Hailey Bieber, né? Que foi o que viralizou. E por último, nesse aqui, eu vou mostrar pra vocês qual que é a diferença entre o tempo do top coat. Então eu vou fazer uma aplicação aqui com menos tempo, ou seja, ele vai estar com muita goma e aí a gente não vai conseguir o efeito espelhado que a gente quer. E aí, em seguida, eu vou mostrar pra vocês a forma correta de aplicar. Então, vou aplicar uma camada do top coat aqui e deixar ele secar por 15 segundos. Então, aqui eu deixei menos tempo na cabine com o top coat pra gente conseguir uma goma um pouco mais grudenta, porque daí vocês vão ver qual que é a diferença que vocês vão perceber no olho quando a gente deixa menos tempo do que o necessário do top coat, tá? Então, eu vou usar um cromado rosa. Ele vai continuar com um tom rosa metalizado, mas não vai ficar um cromado espelhado, que às vezes é o que a gente procura. Ó, então aqui a gente teve um efeito metalizado. É bonito também, mas às vezes não é o efeito que a gente quer. Ele fica metalizado, mas não fica espelhado. Ó, vocês conseguem ver? Aí aqui só na metade eu vou aplicar o top coat e secar pelo tempo correto. Ó, então agora com esse lado aqui, com o top coat seco, no tempo que a gente costuma usar, que é de 30 a 40 segundos, eu vou aplicar de novo o pó cromado aqui pra vocês verem a diferença. Ó, a textura desse lado. Estão vendo a diferença? Então um lado fica parecendo mais fosco. Ó, aqui dá pra ver um pouquinho a diferença de textura, tá vendo? Então um lado fica muito mais lisinho, mais espelhado, e o outro ele fica mais granulado. Ó, esse aqui fica parecendo um reflexo de carro mesmo. Esse aqui fica mais arenoso, ó. Aqui dá pra ver bem, tá vendo a diferença do reflexo? É por conta da goma ter sido muito grudenta, ó. Daí ele gruda o pó cromado, mas não espelha. E esse lado aqui o reflexo fica bem espelhado, bem bonito. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo tá cheio de dicas muito valiosas, então já compartilha com alguém que também precisa aprender para conseguir entregar um pó cromado ainda mais perfeito. E não esquece de deixar o seu comentário aqui, se esse vídeo te ajudou, se você gostou, se você já fez, se você vai fazer. Escreve aqui porque eu quero acompanhar a evolução de vocês, combinado? Um beijo, paz e muita unha pra vocês!